Aqui damos início com 8 miçangas de número 8. Levo até o final. E aqui vamos dar 2 nós. Saímos aqui, vou entrar por 3 ou 4 miçangas. Só para dar um pouco de reforço. Aqui eu tenho mais 6. Saímos aqui, vou entrar aqui. Passo por 2. E mais 2. E aqui coloco mais 6. Saímos aqui, volto por 1. Saímos aqui, entro por essas 2, que aqui estão. E aqui eu coloco mais 6. Saímos aqui, entro aqui. Vou girar, pois girando fica mais confortável. Entro por 2. Por mais 2. E aqui mais 2. E subo por essas 2 que aqui estão. Aqui temos 2, e mais 2 temos 4, então eu pego somente 4. Saímos aqui, entro por essas 2. Subo. E venho por essas 2 aqui. Aqui temos 2 e 2, são 4, então eu preciso somente de 4, de número 8. Saímos aqui, entro aqui. Passo pelas 2 que estão abaixo. E subo por 2. Aqui temos 2, então eu vou colocar 6. Tenho 6 e 2, 8. Entro. Vou passar por 2. E mais 2. Venho aqui, sempre seguindo a linha. E desço por essas 2. Aqui eu tenho 2 e 2,
4, então eu preciso apenas de 4. Saímos aqui, entro aqui, desço, aqui, e aqui eu tenho 2, 2, 4, então eu preciso de mais 4. E subo aqui por 2. Ela fica um pouco torta agora, mas depois ela se ajeita. Então, veja, aqui temos, vou dar uma pequena acertada. Aqui temos 1, 2, 3. Aqui também. E aqui também. Então, ela ficará dessa forma. Um pouco torta, mas sem problemas. Depois ela acaba se ajeitando. Ok? Então, vocês vão fazer isso no tamanho ideal do pulso de vocês. Caso vocês não entenderam, voltem o vídeo. Eu também vou terminar aqui e volto em seguida. Em torno de 17 ou 18 centímetros, ok? Aqui eu terminei a minha. Saí aqui. E aqui nós já vamos fazer a primeira parte do fecho. Então, eu entro por essas duas. Aqui eu tenho 13 miçangas. Aqui eu estou usando a de número 11, porque é a parte do fecho. Então, eu levo para baixo as 13 miçangas e volto aqui. Vou passar por todas elas novamente. Aperto bem. Volto aqui pelas de número 8. E por essas duas que estão aqui abaixo. E agora, vamos começar a trabalhar também com as de número 8. Eu vou girar para o outro lado, fica mais fácil. Veja que eu saí aqui, com a agulha. Vou pegar duas miçangas de número 8, aqui voltamos a trabalhar com a de número 8. Saí aqui, entro pelo lado oposto. Assim. Entro aqui. Pego mais duas de número 8. Saímos aqui, volto pelo lado oposto, assim. Entro aqui, coloco mais duas de número 8, volto pelo lado oposto. E aqui, veja que ela está como se fosse uma flor aberta. E aqui agora, eu vou colocar um cristal. Ou seja, eu vou colocar as de número 8 primeiro. Coloco mais duas de número 8. Então, aqui, abrimos, entro pelo lado oposto, assim. Elas estão prontas, as 4, 1, 2, 3 e 4. Agora sim, eu pego um cristal, saímos aqui.
desse lado e eu entro aqui por essas duas. Centralizo o cristal. Vou tentar fazer bem devagar. Aqui ele está centralizado. Veja que saímos com a linha aqui por baixo. A linha está aqui. Então, eu vou subir por essas duas de número 8 que estão assim. Venho aqui. Saímos aqui. Entro por essas duas. Puxo. Sempre entrando pelas que estão acima. Aqui eu tenho minhas duas, ela tá um pouco torta. Nós ajeitamos assim. E agora nós fechamos essa pequena florzinha que aqui estava. E venho aqui. Damos uma pequena reforçada. Aqui. Venho aqui. E agora, veja, eu estou aqui, passo por mais uma. E venho pela que está abaixo. Aqui. E aqui eu começo novamente colocando as miçangas de número 8. Eu passo por essas duas. Pego duas de número 8. Volto. Aqui. Olha eu enrolado. Mas sem problemas. Aqui. Entro por essas duas. Pego mais duas de número 8. Entro por aqui. E aqui coloco também mais duas de número 8. Aqui eu vou jogar a linha pela parte de dentro. Vou pegar um pequeno cristal. E entro por essas duas que aqui estão. Centralizo. Assim. Venho pelas duas de cima. E passo pelas miçangas que estão acima. Essa eu junto com a primeira, assim. Venho um pouco mais. Aqui. E agora, eu desço por baixo. Venho aqui. E por essas duas. E aqui eu venho novamente com os de número 8.
por duas, mais duas de número 8, vem aqui, e aqui eu coloco mais duas. E venho aqui. Vou pegar um cristal. Venho pela de baixo. Centralizo. E aqui venho pela que está acima. E agora, juntamos essas pétalazinhas, vamos assim dizer. Aqui. Passo mais uma vez. Aqui. E agora, estamos aqui, eu venho pelo que está abaixo. Como aqui não há necessidade de colocar a de número 8, eu venho aqui. E agora, o passo a passo será o mesmo até o final. Vocês podem fazer de uma só cor, ou podem misturar algumas cores. Aqui. E aqui colocaremos as duas, de número 8. Um cristal. Vamos abrir. Eu acabei perdendo o cristal aqui. Sair aqui, entro por essas duas que aqui estão abaixo. Centralizamos. Eu saí aqui, então eu venho por essas duas que estão acima. Levanto. Dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas quando se pega o jeito, se torna fácil. Eu gosto de passar 2 vezes para que ela fique bem presa. E agora eu desço. Se ficar um pouquinho complicado, a gente vira. Aqui eu tenho que colocar aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então, eu venho por baixo. Aqui. Veja, saí aqui. Vou colocar 2. Volto. Aqui eu já posso colocar o cristal. Venho aqui por baixo. Centralizo.
E aqui eu coloco mais duas de número 8. Saímos aqui, eu venho aqui. Agora fechamos. Por essas duas aqui. E passo novamente. Venho aqui. E aqui eu já venho pela de baixo. Colocando duas de número 8. Aqui. E mais duas de número 8. Aqui. Pego o cristal. Saí aqui e entro aqui. Assim. E agora fecho essas pequenas pétalas. Passando por todas elas. E aqui. Vai ficar assim. Saímos aqui por cima. Ops. Venho por baixo. Aqui. E assim será o passo a passo até o final. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não entenderam, voltem no vídeo. Eu também vou terminar aqui e volto em seguida com vocês. Tá vendo como ela fica torta, mas depois ela fica bem certinha. Então, termine. Eu também vou terminar aqui e volto em seguida com vocês. Aqui eu tenho o bracelete já pronto. Ele ficou assim, a parte de trás e a parte da frente. O fecho, esse eu havia colocado no início. E eu coloquei esse agora, não achei necessário fazer o vídeo, somente para colocar isso. E entre 3 cristais, eu deixei um espaço em aberto. Vocês podem fazer eles totalmente com o cristal, mas eu preferi fazer dessa forma, pois ele fica mais maleável, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês e até o próximo vídeo.